Antes de eu nascer, escolheste a mim. Teu amor venceu. Então renasci, luz em ti eu sou. Tua vida flui em mim. Sem dar ira, um filho fui. Longe de ti vivi, mas tua graça me alcançou. Hoje em ti estou. Sem dar ira, um filho fui. Longe de ti vivi, mas tua graça me alcançou. Hoje em ti estou. Nós encerramos o culto no domingo à noite, né, no último domingo, no Salmo 119, onde o salmista está orando: abra os meus olhos para eu enxergar as maravilhas da tua lei. Ele tinha cantado toda a palavra de Deus de uma maneira maravilhosa, e você vê ali um coração totalmente capturado pela palavra de Deus, mas ele queria muito mais do que o que ele tinha. Essa é uma necessidade desesperada. Todos nós pecamos por nutrir pequenos pensamentos sobre Deus e grandes pensamentos sobre o homem. Spurgeon dizia assim: fuja de qualquer teologia, não é, que exalte o homem e de alguma maneira diminua Deus. Qualquer coisa que manifeste a preocupação do ser humano, que aquilo é muito humilhante para o ser humano e está dando glória demais a Deus. E quase sempre os problemas da igreja hoje com as grandes doutrinas é esse: você deve fugir. Esse sempre é a raiz de todo o pecado. Em Romanos 1, 21 e 23 diz: porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal pela do homem imortal e pelas coisas criadas. Essa é a essência de todo pecado. Essa é a razão pelo qual falta em nossas vidas um ó, assim. Quando o apóstolo Paulo chega no final de toda a grande doutrina do livro de Romanos, ele vai encerrar com uma doxologia que começa com uma expressão assim. Ela resume todo o espanto e maravilha com toda a verdade sobre todas aquelas doutrinas que são melhor e mais profundamente expostas em Romanos. Então ele começa com ó profundidade das riquezas. E bastante domingos pela manhã atrás, eu lembro que eu estava falando sobre Colossenses, e estava dizendo que eu aprendi com um velho puritano a cada texto fazer 10 perguntas ao texto. E é óbvio que as primeiras eram assim fáceis, mas para você fazer mais perguntas e mais perguntas, você tinha que então gastar bastante tempo, olhar para o texto. E eu lembro que alguém pela internet disse assim: poxa, como é possível olhar para o texto e fazer tantas perguntas? A verdade é que nós precisamos mais e mais orar como o salmista, que diz: abra os meus olhos para ver as maravilhas da tua lei. A Bíblia, em cada sentença, guarda esses tesouros muito maior do que nós podemos captar, e maior do que o valor que tem sido dado a ele. Por exemplo, Jesus diz assim em João 5,26: porque o Pai tem a vida em si mesmo. Sabe, hoje a gente vive uma geração que Twitter, redes sociais, nos obrigou a sintetizar pensamentos em frases curtas. Isso
nos ajuda, mas é sempre muito difícil sintetizar grandes verdades em frases curtas. E essa é a grande especialidade de Cristo nas Escrituras. Sempre com frases pequenas, grandes ensinamentos emergem. E isso acontece não só dos lábios de Cristo, mas em toda parte das Escrituras. Então, uma frase apenas, aquela pessoa se admirou de poder fazer 10 perguntas a um texto, mas uma frase apenas como essa, e essa era uma característica de Cristo, breves sentenças, proclamando verdades tão elevadas, elas denunciam quão raso, quão pouco profundo tem sido o conhecimento da verdade na nossa geração. Essa frase aqui, ela transcende as maiores alturas do pensamento humano, ainda que assim sintetizado. Jesus está dizendo o seguinte: Deus é autossuficiente, Ele tem a vida em si mesmo. Ele está dizendo o seguinte: Deus é o que é. Ele está dizendo que o que Deus já tinha dito lá na sarça: eu sou o que sou. Esse é o significado completo dessas palavras. Quando você enxerga esse significado completo, porque o Pai tem a vida em si mesmo, e tudo que Ele significa, é óbvio que começa a emergir uma quantidade enorme de coisas dele, e não só grandes a respeito de Deus, mas como denuncia o pensamento baixo que nós temos de Deus, grande do homem, que é a raiz de todo pecado. Que Jesus está dizendo o seguinte: o que quer que Deus seja, Ele é em si mesmo. Toda a vida em Deus vem de Deus. Não há nada na vida de Deus que venha de fora de Deus. Ele tem a vida em si mesmo. Pense na forma mais primitiva de vida que você conhece, não é? Que você pode lembrar. Agora, pensa na vida mais alta, autoconsciente, que você pode pensar. Ou seja, a mais primitiva e a mais elevada. Um serafim, o arcanjo Miguel, a mais elevada forma de vida autoconsciente e a mais simples. Nenhuma criatura tem vida em si mesmo. Essa vida mais primitiva que você imaginou, e um serafim autoconsciente, né? E Miguel como um único arcanjo, nenhuma criatura tem a vida em si mesmo. Toda a vida é um dom de Deus, toda a vida flui de Deus, não importa a criatura que você imagine, pequena demais ou grande demais. De modo inverso a isso, a vida de Deus não vem de outrem. Enquanto toda a vida de tudo que existe flui de Deus, a vida de Deus não flui de nada nem de ninguém. É isso que essa declaração de Cristo contém. Se houvesse um outro do qual Deus recebesse algo em sua vida, esse seria Deus e não ele. Deus não recebe dom de ninguém. Deus não recebe nada de ninguém. Deus seria dependente, Deus é totalmente independente. Jesus está dizendo: o Pai tem a vida em si mesmo. É óbvio que o Pai, o Filho e o Espírito, mas ele está apontando para o Pai aqui. Ou seja, ele está dizendo: essa é a única maneira elementar de você pensar sobre Deus. Eu diria que todo o pecado está em nós falharmos em pensarmos sobre Deus corretamente a partir dessa declaração curta e tão profunda de Cristo. Ele é aquele que tudo contém e que nunca recebe nada. Deus dá tudo o que é dado e nunca recebeu nada de ninguém. Ele em si mesmo, pela sua própria natureza, não pode receber nada de ninguém que ele não tenha dado antes. É por isso que Paulo diz: quem primeiro deu a ele, sem antes ter recebido dele? Não há nada que possa ser dado a Deus que não flui dele mesmo. Portanto, nada pode ser dado no sentido mais próprio da palavra a Deus. Quem primeiro deu a ele para que
Ele o recompense, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Mesmo quando nós declaramos, usamos essa expressão, nós te damos a glória, nós te damos o louvor, a gente tem que entender que isso é uma coisa só declarativa. Deus não recebe uma glória que saia de nós quando a gente diz nós te damos glória. Nós só estamos declarando a glória que Ele tem. É como quando você diz assim, o sol é brilhante. O sol não brilha mais porque as tuas palavras emprestam brilho ao sol. É só uma glória declarativa. É só, nós estamos só cantando a glória que Ele já tem. Ele não recebe glória. Ele não recebe nada. Então, se você fala o sol é quente, o sol não fica mais quente, porque as tuas palavras emprestam quentura ao sol. É algo só declarativo do que Ele é. Então, admitir que Deus necessite de alguma coisa, seria admitir que Deus é incompleto, que lhe falta algo. É óbvio que grande parte de tudo que vai ser pregado num domingo como hoje, passará a ideia diabólica de que Deus depende, é incompleto e de alguma maneira depende do ser humano de várias formas, porque ele tem deficiências. Então, a palavra necessidade só pode ser aplicada à criatura, a todas as criaturas, sem exceção, mas necessidade nunca pode ser empregada ao Criador, o que quer dizer que Deus tem uma relação voluntária com as suas criaturas. Ele não tem uma relação necessária. Nós temos um monte de relações necessárias. E temos a relação primeira necessária, toda necessária, que é a nossa relação com Deus. Mas fora de si mesmo, Deus não tem uma relação necessária com nada. É isso que Jesus está dizendo quando diz, o Pai tem a vida em si mesmo. Então, pensem no interesse de Deus nas criaturas. Esse interesse surge tão somente pelo seu prazer soberano, não porque essas criaturas possam lhe fornecer alguma coisa, e alguma coisa é qualquer grandeza, ou louvor, ou alegria, ou completude, ou seja, nenhuma criatura pode suprir uma necessidade em Deus, porque Ele não tem nenhuma. Necessidade é uma palavra da criatura, e nenhuma relação de Deus pode aperfeiçoar Deus. É óbvio que a nossa relação com Deus está nos aperfeiçoando, é óbvio que mesmo a nossa relação com outras coisas suprem nossas necessidades e nos aperfeiçoam, mas não a Deus. Ele é perfeito em si mesmo, é isso que contém isso, o Pai tem a vida em si mesmo. Então, queridos, para nós escaparmos dos grandes males da pregação e da mentalidade do cristianismo dos nossos dias, nós temos que inverter o fluxo de pensamento quando nós pensamos em Deus. Porque quando nós estamos pensando em Deus, nós estamos pensando em algo que é a única coisa que nós podemos dizer isso, na verdade, que é totalmente única, que você não pode pensar sobre Ele com categorias que você pensa sobre mais nada. Quando a Bíblia diz que só Deus é santo, está dizendo que só Ele é Deus, que Ele é separado de tudo, que Ele é transcendente, ou seja, que Deus está numa categoria única, e só Ele está numa categoria assim. Nós estamos numa categoria, nós somos humanos. Então existe um humano chamado Josemar, mas existe mais 7 bilhões de seres humanos no mundo, só agora, nesse instante. Todas as outras criaturas vai ser assim, mesmo se você achasse uma criatura que fosse única aos seus olhos, como por exemplo, nós estávamos falando sobre o arcanjo Miguel, ele está numa mesma categoria junto conosco, ele é uma criatura, e nós também somos uma criatura. Deus está sozinho. Essa é a solidão de Deus, entre aspas. Então, afirmações sobre Deus permanecem sobre Ele, que não estão mais sobre nada. Então, quando nós pensamos na criatura, criaturas sempre dependem de outras criaturas.
Ou seja, sempre depende de algo criado, porque nada que existe é completo em si mesmo. E isso não é só por causa do pecado, nada que existe é completo em si mesmo. Você requer algo fora de você para você existir. Essa dependência. Todos nós, por exemplo, aqui nesta manhã, dependemos do ar para existir, dependemos de outra coisa criada, que é usada para sustentar a cada um de nós. É assim, toda criatura não depende só do Criador, mas o Criador nos fez de tal maneira que nós dependemos de outras coisas criadas. Todo organismo necessita de alimento, todo organismo necessita de água, senão nós perecemos. Toda a vida na terra depende do sol. Você vê, há uma dependência enorme, nós somos totalmente dependentes. Retire o ar do mundo e daqui a minutos nenhum ser humano mais está vivo. Então, retire a água do mundo. Se toda a água, toda a fonte de água do mundo inteiro secar, em alguns dias não haverá mais seres humanos no mundo. Tire o ar e em alguns minutos não haverá mais seres humanos vivos no mundo. Nós somos totalmente dependentes de outras coisas criadas para nós existirmos. Jesus está dizendo para nós, nunca pense no meu Pai em categorias que você não tem que inverter o fluxo do seu pensamento. Deus tem a vida em si mesmo, só Ele. Então nós podemos citar como um axioma que todo ser criado necessita de outra coisa criada para permanecer vivo. Tudo que vive precisa de outras coisas criadas para continuar vivendo. Como nós vimos, nós precisamos do ar, precisamos de comida, precisamos de alimento, precisamos de água. Somente Deus não tem necessidade de nada, de forma nenhuma. Ele é completo, pleno e tem a vida em si mesmo. Então todos os rios, você pode pensar nos maiores rios, ele é abastecido por afluentes. Você pode pensar no Rio Amazonas, quão grande, parece um mar, você vai dizer, em determinados lugares, mas ele foi crescendo, porque ele foi recebendo água de vários pequenos rios que foram alimentando e fazendo aquele grande rio. Mas Deus não recebe nada de afluente nenhum. Ele tem a plenitude de tudo que Ele é nele mesmo. Ele é um grande, se nós pudéssemos usar essa metáfora, um grande rio que não tem nenhum outro riozinho que o alimente. Mas nele toda a plenitude da criação flui e nada flui da criação para Ele. Então tem um hino antigo que diz: mar insondável, toda a vida vem de ti e tua vida é a tua bendita unidade. A tua vida é o que Deus é, essa trindade eterna que não recebe nada fora dela mesmo. Então, o filósofo ele pode ter perturbações para pensar por que Deus criou todas as coisas. Nós sabemos que Ele criou todas as coisas para manifestar a beleza infinita do Seu Filho. Mas o que nós temos que entender é que, diferente de nós, há algo a imagem de Deus sobre nós. E mesmo o homem caindo, essa imagem foi quebrada, mas há lá ainda esta imagem, não como devia ser, mas está lá. E a gente, por causa disso, tem esse veio criador em nós. Nós criamos coisas, mas Deus cria coisas de uma maneira diferente, não só porque Ele chama as coisas à existência assim, diferente porque tudo que a gente cria é para satisfazer alguma necessidade em nós. Nós criamos roupas, criamos aparelhos eletrônicos, criamos microfones, mas você vê, cada uma delas manifesta uma necessidade nossa. A minha voz não era potente o suficiente, então vamos inventar um microfone. Os nossos corpos não são suficientes para manter o calor e sofrer a intempérie, vamos criar roupas. Nós
criamos, tudo que a gente faz revela necessidades em nós. Então a gente constrói casas. Por que a gente constrói casas? Porque nós temos a necessidade de ficarmos protegidos da chuva, do sol e do frio no inverno. Nós criamos casas porque nós temos necessidades, fraquezas e debilidades. Nós criamos técnicas agrícolas, porque senão a gente morre. A gente precisa garantir alimento. Nós plantamos um campo de trigo para nós termos pão, porque se nós não plantarmos, nós vamos morrer de fome. Você vê, tudo que a gente cria, nós criamos ar-condicionado, porque às vezes é calor demais, nós temos necessidades, e nossas criações, elas sempre revelam nossa fraqueza, debilidade e necessidade. Mas a palavra necessidade é totalmente estranha a Deus. É por isso que é perigoso pensar em Deus, se você não inverter o fluxo de pensamento e perceber que você está pensando sobre algo que está numa categoria única. Então pense, sendo Deus soberano e elevado, e Jesus está dizendo isso, o Pai tem a vida em si mesmo, Ele não pode ser elevado por nada que Ele criou. Não há nada acima de Deus, e não há nada além de Deus. Então, para a criatura, o que é ser elevado? É se aproximar de Deus. O que é queda? É se afastar de Deus. Por que a gente chama, por que a Bíblia chama de a queda do homem? Porque quando Adão pecou, ele espiritualmente morreu, e se afastar de Deus é queda, e se aproximar de Deus é elevação. Portanto, você vê, Deus, Ele está lá, Ele não pode ser elevado, porque é se aproximar dEle que é ser elevado, é se afastar dEle que é cair. Então Deus mantém a si mesmo em sua posição, e Ele então não precisa da permissão de ninguém para fazer nada. Como grande parte das doutrinas distorcidas e do evangelho pregado nega essencialmente o Deus verdadeiro. Então você vê a simples expressão Deus tem a vida em si mesmo, está carregada do mais profundo revelação de Deus. Agora pensem, se é impossível elevar Deus, também é impossível rebaixá-lo, é impossível degradá-lo. Da mesma maneira que eu falei sobre nós te glorificamos, é só algo declarativo, ninguém pode de fato roubar a glória de Deus. Esse roubo da glória de Deus é só algo declarativo também. Ou seja, Deus não tem menos glória em nada que possa ser feito, pelo contrário, tudo que o homem faz é obrigado a glorificar Deus, mesmo por exemplo, a dureza do coração de um homem, como Faraó. O que Deus diz? Eu o levantei para mostrar nele a minha glória, não vai roubar a minha glória. Faraó, com essa dureza, com esse poder que ele acha que tem, só vai no final mostrar quão glorioso eu sou. Nada pode elevar Deus, mas também nada pode degradar Deus, porque, como a Bíblia diz, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Hebreus 1,3 diz assim, o qual sendo o resplendor da sua glória, está falando do Filho, né? É a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ora, se Deus sustenta todas as coisas, como Ele pode ser sustentado pelo que Ele sustenta? Ou seja, se eu tivesse nos meus braços sustentando um neném, como é que ele poderia me sustentar? Se eu estou segurando ele, como ele pode me segurar? Como ele pode me erguer? É isso. Então, ele não pode ser elevado ou sustentado pelas coisas que ele sustenta. E todas as coisas, tudo que existe fora de Deus, que é a definição de cosmo, é sustentado por Ele. Nada disso pode sustentar Ele, pode fazer nada por Ele. Então, por exemplo, se todos os seres humanos se tornassem cegos hoje, sei lá, acontecesse alguma coisa,
e ninguém mais enxergasse absolutamente nada, o sol estaria brilhando do mesmo jeito. E à noite as estrelas estariam brilhando. Por quê? Porque o sol não deve nada às nossas vistas. Ele não brilha por causa das nossas vistas. Não é porque nós estamos enxergando o brilho do sol que ele está brilhando. Nós recebemos toda a luz do sol e a gente não dá nada para o sol. A gente é totalmente irrelevante para o sol. Se nós deixássemos de existir, o sol continua glorioso como ele é. As nossas vistas não dão nada ao sol, às estrelas. Ou seja, o sol não se beneficia de você. As estrelas não se beneficiam da sua visão. Você recebe todo o benefício. E se você sumisse do mapa, era totalmente irrelevante para aquilo que o sol é. Assim, se todo homem da terra se tornasse um ateu, isso afetaria Deus em quê? Em absolutamente nada. Como todos nós nos tornarmos cegos, não afeta o sol em nada. Ele é quem ele é o que é em si mesmo. Nada que vem de fora faz Deus ser algo que ele não seja. Então Deus não precisa prestar contas a ninguém. É por isso que Paulo, quando vai responder um homem, diz assim: quem és tu, homem, que a Deus replicas? Por que você acha que Deus tinha que prestar contas a você? Isso quando um monte de cristão diz: eu não consigo compreender, eu não consigo aceitar, é a pessoa mais tola do mundo falando. É a expressão da maior escuridão vindo de alguém que se diz cristão, porque não consegue compreender algo básico a respeito de Deus. Ninguém dá nada a Deus, tudo flui de Deus, Ele sustenta todas as coisas, Ele soberanamente age e Ele não deve a ninguém. Crer em Deus não aumenta a perfeição de Deus, e duvidar não diminui a perfeição de Deus. Agora, em sua escuridão e escravidão, o homem só pode se beneficiar do crer se receber isso como um dom da graça de Deus soberanamente. Se ele receber um coração curado para enxergar como um olho cego. E se Deus é todo poderoso, Ele tem a vida em si mesmo, Deus não precisa do apoio de ninguém. Hoje nós temos o retrato de um Deus nervoso, subserviente, dependente da igreja, um Deus que adula os homens a fim de ganhar o seu favor, um Deus que em cada culto é pedido por favor para as pessoas aceitarem Ele, para as pessoas darem uma chance. Isso não há nada mais espantoso do que essas coisas saindo da onde devia ser o único lugar que devia mostrar ao homem qual é o fluxo de pensamento que ele precisa ter a respeito de Deus. Deus tem a vida em si mesmo. Se nós examinarmos o conceito popular de Deus, não no mundo, que é óbvio, é escuridão, mas na igreja da nossa geração, nós vamos ver que o cristianismo do século 21 classificou Deus como como necessitado de caridade, de bondade, de nós darmos uma chance para Ele. Nossa opinião a nosso próprio respeito é tão presunçosa, infelizmente nós não estamos falando do mundo, mas da igreja, que nós achamos fácil. Por que toda doutrina? Por que o pelagianismo, o semipelagianismo? Por que quando as pessoas falam sobre a liberdade humana, por que isso é aceito pela igreja e as grandes doutrinas sobre a grandeza de Deus e sua graça na salvação é tão difícil de ser aceito dentro da igreja e não no mundo? É porque em nossa presunção enorme, que é característica da escravidão no pecado, nós achamos bem agradável, nós achamos fácil acreditar que Deus precisa de nós para alguma coisa e que nós podemos dar de fato algo a Deus e que alguma coisa no plano de Deus realmente depende de nós. Nós precisamos dar permissão a Deus para fazer algo. Se o plano dele vai chegar a algum ponto, vai precisar da nossa permissão, ele vai precisar de nós, ele vai precisar da permissão para salvar, ele vai precisar da nossa permissão. Isso você vê. Só essa frase de Cristo,
o Pai tem a vida em si mesmo, devia demolir todas as coisas. Mas o fato é que Deus não se engrandece em nada pelo fato de nós existirmos, e Deus não diminuiria em nada se nós deixássemos de existir para sempre. Nossa existência é o resultado da livre determinação de Deus. Nós existimos só porque livremente, soberanamente, Ele resolveu que existiríamos. Nós não devemos a nossa existência ao nosso merecimento, até porque seria ridículo pensar o que você poderia ter feito antes de existir para merecer existir. A sua existência e a existência de tudo que existe é mera graça de Deus. Então, o pensamento mais penoso para o nosso egoísmo natural é reconhecer que Deus não precisa de nós para nada. O pensamento mais penoso para a igreja da nossa geração é reconhecer que Deus não precisa de nós para absolutamente nada. O Pai tem a vida em si mesmo. Ou então, como ele disse a Moisés, eu sou o que sou. Nós representamos Deus como um pai, queridos. O pai, o Deus do cristianismo hoje é representado como um pai ansioso. Um pai ansioso. Como você fica ansioso com os seus filhinhos? Um pai frustrado. Nós representamos Deus como um pai correndo de lá para cá, procurando quem o ajude a realizar um plano que ele não está conseguindo resolver. O seu plano benevolente de paz e salvação está fracassando porque ele precisa de apoio, ele precisa ser sustentado por aquilo que ele sustenta. Mas o Deus que opera todas as coisas segundo a sua vontade, certamente não precisa de ajuda, nem de ajudadores. Ele diz, eu farei toda a minha vontade, eu anuncio o fim desde o princípio. Ou como Jonas diz, do Senhor vem a salvação. Em Efésios 1:11 diz, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme tão somente o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de quê? De alguém, de alguma coisa, de alguma ajuda, segundo o conselho da sua vontade. Tudo que ele faz é assim. Ou Atos 17:25, quando Paulo está dizendo para o mundo pagão o que é necessário hoje dizer para a igreja do século 21, nem tampouco Deus é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele dá tudo, Ele não recebe nada, Ele faz tudo o que Ele quer. Todo o seu plano de mostrar a sua glória em Cristo, em misericórdia, em justiça, será exatamente como Ele determinou desde toda a eternidade. Então, um número excessivo de apelos missionários em nossos dias, e missionais, se baseia na suposta frustração do Deus Todo-Poderoso. Um pregador, entre aspas, eficiente, ele tenta incitar seus ouvintes a terem pena, não só dos pagãos que estão perdidos em seus pecados, mas ter pena de Deus, que por tanto tempo tem procurado salvar as pessoas, mas Ele não consegue, e Deus não consegue salvar as pessoas porque Ele não tem tido apoio das pessoas, não tem tido o teu apoio, o meu apoio, que o plano dele está todo esperando o nosso apoio, e os apelos missionários e missionárias se baseiam nisso. Eu temo que a maioria dos jovens que entram no serviço cristão são motivados apenas pela vontade de tirar Deus da situação embaraçosa de querer salvar quem Ele não pode, de ter dado a Cristo um povo e não saber como salvá-lo. Que o amor de Deus, que esse Deus fraco que só tem um amor, que não é pensado invertendo o fluxo de pensamentos, quando nós pensamos sobre o amor de Deus como algo único, não, é pensando sobre o nosso débil amor que não tem poder nenhum, que queria tanto algo, mas que aquilo está fora. Então, a maioria dos jovens que tem um serviço missionário quer só tirar Deus da situação embaraçosa que o amor dele colocou ele, o amor dele fraco, como ele é fraco na visão da nossa geração, colocou ele numa situação que ele desejava fazer coisas, mas que ele não pode. Então isso deixou ele numa situação muito embaraçosa. E
as habilidades e o seu poder são incapazes de cumprir o seu propósito. Então ele precisa da nossa ajuda para sair dessa situação embaraçosa de querer salvar o mundo sem poder, sem ser capaz. Soma-se isso a um grau de idealismo e uma compaixão pelos menos privilegiados, e isso resume a atividade cristã de muitas pessoas que dizem pregar o Evangelho. Mais uma vez, Deus não precisa de nada, Deus não precisa de defensores, Deus é o eterno não defendido. As Escrituras usam muitos termos militares, porque ela usa metáforas para se comunicar conosco em nosso idioma, em que nós possamos entender, mas certamente, se você pensar que Deus está no seu trono e Ele está sitiado e sendo defendido por anjos, e sendo defendido por serafins, e sendo defendido por nós aqui na terra, você tem um conceito totalmente ignóbil, profano e blasfemo de Deus. A ideia, não é, de que Deus precisa ser defendido pelas suas criaturas, das suas criaturas, é totalmente diabólico. Nem o judaísmo, ou seja, o Velho Testamento, nem o cristianismo no Novo, pode sequer biblicamente flertar com uma ideia assim. Um Deus que precisasse ser defendido por nós não poderia ser o nosso defensor, não poderia ser a nossa pedra angular, não poderia ser a nossa rocha, porque se você tem que defender a rocha não pode te proteger. Se você tem que sustentar algo, aquilo não te sustenta. Se alguém precisa ser defendido por você, aquela pessoa não pode te defender. Nós só poderíamos contar com Deus se Ele ganhasse uma batalha cósmica, da qual Ele precisa da nossa ajuda para ganhar. Deus não tem adversários. Todo o resto é criação e Ele é criador. Nós temos adversários. Então nós temos que pensar dignamente com relação a Deus, se nós quisermos estar certos sobre qualquer coisa sobre o Evangelho. E porque nós não pensamos dignamente sobre Deus, grande parte das vezes, tudo que hoje é chamado de Evangelho está totalmente errado a respeito de Deus. Então se torna imperativo, no sentido moral, purificar nossas mentes, queridos. Não misticamente, né? Purificar nossas mentes de qualquer conceito ignóbil de Deus, que é não só um conceito que está na mente das pessoas que dizem cristãs, mas como é aquilo que elas estão pregando sobre Deus. Deus precisa, o nosso visão de Deus, nós precisamos ter uma visão de Deus que corresponda a quem Deus é, ou nós não adoramos o verdadeiro Deus. O cristianismo e a Bíblia certamente abrange Deus e o homem, mas seu enfoque é Deus e não o homem. É o poder de Deus e a incapacidade do homem. É a independência de Deus e a total dependência do homem. Deus tem a vida em si mesmo, o Pai tem a vida em si mesmo. O único valor que o homem tem é porque ele foi criado à imagem de Deus. Em si mesmo o homem não tem valor nenhum. Ou seja, todo o valor do homem é só derivado porque ele foi criado para refletir Deus, e na sua plenitude o homem reflete mais a glória de Deus. Ou seja, quando ele for exatamente o que ele foi feito para ser, né? Quando você olha para o protótipo de o homem, que é Cristo, 100% Deus, 100% homem, ele vai manifestar mais Deus do que a árvore, do que o sol, do que as outras coisas da criação. Mas todo o valor do homem não está em si mesmo, está só porque ele é esse reflexo daquilo que tem todo o valor. Em si mesmo o homem não é nada. Os salmistas, os profetas, as escrituras, elas se referem ao homem em si mesmo com desdém, ao homem fraco cujo fôlego está em suas narinas, que cresce como a relva da manhã e seca, sendo cortado antes do pôr do sol. Em si mesmo o homem não é nada. Que Deus existe para si mesmo e o homem existe para a glória de Deus é todo o ensino da Bíblia. Deus existe para quê? Para si mesmo. Deus existe para a sua própria glória. E você existe para quê? Para a glória de Deus, não para a sua. Você não existe para si mesmo.
Esse é o ensinamento enfático da Bíblia. E qualquer coisa que escape disso não é mais um ensinamento bíblico. Com esse fundamento, nós começamos a compreender. Você vê nessa breve declaração, a pessoa achou estranho fazer 10 perguntas a um texto, mas você pode fazer muito mais do que 10 perguntas a uma frase. O Pai tem a vida em si mesmo. Isso contém um ensinamento profundo que revela a pobreza e o pecado de toda uma geração de cristãos como a nossa. Então, por que a incredulidade é um pecado assim, mortal? Porque entre todos os seres, só um pode confiar em si mesmo: Deus. Só um depende de si mesmo. Só um não depende de nada. Só Deus confia em si mesmo. Todos o resto tem que confiar em Deus. Por isso que esse pecado é tão terrível. Todos os outros seres têm que confiar nele. A incredulidade é a perversão total da verdade. Pois em vez de colocar a confiança em Deus, o valor infinito em Deus, coloca a confiança e valor no ser humano. Então, isso nega a autossuficiência de Deus, usurpa os atributos que pertencem só a Deus. Por isso que a Bíblia diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e começaram a exaltar o homem, a criatura, no lugar do Criador. Então, em seu amor e piedade, Deus veio a nós como um homem, mas a sua natureza não se misturou. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele cobriu a si mesmo com invólucro de humanidade, porque Ele é o Deus eterno. A verdade é que Ele andou entre nós, mas não como a demonstração revelada, a demonstração da divindade revelada, mas em perfeita humanidade. A terrível majestade de Deus foi misericordiosamente oculta no fraco e suave invólucro da natureza humana, para a nossa própria proteção. Você vê, quando Ele mostrou um pouco da sua glória no Monte da Transfiguração, os discípulos caíram lá e estavam apavorados que iam morrer. Deus disse a Moisés: tu não pode me ver da minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. É isso. A perfeita humanidade de Cristo protegia nós, mas muitas pessoas acabam conhecendo Cristo segundo a carne e comparando Deus de alguma maneira em alguma categoria que pareça com o ser humano. Então o cristianismo popular tem um sorriso fraco, frágil e um halo, e vive batendo na porta dos corações para ver se deixa alguém entrar e dar abrigo a ele. As pessoas não estão impressionadas com Cristo, queridos, não como os anjos, os serafins. Elas não estão impressionadas porque, se esse Cristo que é pregado, simpático, com halo na cabeça, se as pessoas precisam dele, é óbvio, pelo tudo que se prega, que esse Cristo precisa muito de nós. E você não fica muito impressionado com quem precisa muito de você. Em toda a sua obra, Ele morreu, derramou seu sangue, mas se nós não dermos a nosso consentimento, aquilo lá vai ser zero, vai valer nada. Ele depende de nós para que tudo que Ele fez tenha algum valor, sentido. Ele precisa de tudo em relação a nós. Nós temos um conceito baixo de Deus, isso é o maior pecado que o ser humano pode ter. E uma única frase de Jesus contém um ensinamento que extirparia todos os males da igreja. A mensagem abençoada para nós é que Deus não tem necessidade de ninguém, e em soberana condescendência Ele se curvou em misericórdia infinita pelo seu próprio beneplácito em nos criar ou em nos salvar. Então nós temos que orar a Deus nesta manhã e todos os dias: Pai, nos ensine que Tu não tens necessidade de nada. Se algo fosse necessário a Ti, essa seria a medida da Tua imperfeição. E se nada é necessário a Ti, ninguém é necessário a Ti.
Se nada da criação é necessário a ti, ninguém é necessário a ti, e esse ninguém inclui você, inclui eu, inclui todos os homens. Tu nos buscastes, embora não precise de nós. Tu nos dá vida, embora não possamos dar nada a ti. Essa é a fonte da verdadeira adoração. Nós te buscamos porque nós existimos para a tua glória, e tu existes para a tua glória mesmo. O Pai tem a vida em si mesmo. Uma frase curta derrubaria todos os enganos que reinam na igreja dos nossos dias. Pai, obrigado por esta manhã, que ao nos separarmos para meditarmos sobre o Espírito Santo, tenhamos consciência de que Ele é Deus, infinito, eterno, e que possamos olhar toda a sua obra em nós como a mais profunda condescendência da onipotência, daquele que não tem nenhuma necessidade em si mesmo, como tu, Pai, Filho, Espírito, e que nós possamos nos curvar em adoração verdadeira e receber tudo de ti, sabendo que nada podemos dar a ti. Se conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Antes de eu nascer, escolheste a mim, teu amor venceu, então renasci, luz em ti eu sou, tua vida flui em mim, sem da ira um filho fui, longe de ti vivi, mas tua graça me alcançou. Hoje em ti estou, sem da ira um filho fui, longe de ti vivi, mas tua